fim de tudo, fala assim, ó, em cada lição fala assim, ó, anote abaixo conforme você recebeu na leitura de hoje. Luz na palavra, direção, admoestação. Então, é o Senhor que, cada dia, o Senhor quer nos alinhar. E isso é o cuidado de Deus para que nós possamos prosseguir. Tal é a urgência de ouvir a palavra do Senhor e atender a palavra do Senhor. E, a propósito, não sei, os irmãos que estavam aqui a semana passada ouviu, eu ouvi, ganhei muito, eu quero compartilhar com os irmãos isso. E a linha nossa vai ser hoje essa. Que nós ouvimos assim, que o espírito, nós temos corpo, alma e espírito. O espírito já está garantido. Já está resolvida a situação. O corpo, um dia, vai ser glorificado. Está resolvido. Só que no meio tem a alma. Então, a alma, que é mente, vontade e emoção, né? Não é isso, irmão Lucas? Está sendo tratada pelo Senhor nesse tempo que chama hoje, na vida da igreja. Então, por quê? Porque aqui até no hino está falando assim, deixa eu ver se eu marquei aqui, no 331, Senhor Jesus, eu quero até ver com os irmãos, eu anotei, 229, eu não trouxe. Me pega o meu inário aí, irmão, por favor, está aqui, deixa eu pegar, dá licença. Senhor Jesus. Que diz assim, ó, se voltarmos na quarta estrofe, na terceira linha, diz, se voltarmos da mente ao espírito. Então, aí a gente percebe, irmão, que quando eu estava meditando aqui que trazer a palavra, não sabia que ia cantar esse hino, mas se da mente ir ao espírito. Então, só no Espírito nós podemos contatar Deus. Então, irmãos, aí eu vi e foi para mim um impacto muito forte isso. Porque o Espírito e o corpo estão resolvidos, mas a alma não está. E a gente lidando com todas as situações, nós lidamos com pessoas. Esposo com esposa e vice-versa, com filhos, filhos com o pai, irmão com irmãos, nos nossos negócios nós lidamos com pessoa. Quanto que a alma, o que é essa situação de alma? Nós, fortemente, nós puxamos de verdade a sardinha para o nosso lado. Nós queremos fazer valer a nossa opinião. Custe o que custar. Mas a gente quer valer. A gente chega lá e fala, não, é a minha que vale. E a gente está num mundo, irmãos, chamado relativismo, que vale o que eu penso. Não é isso, irmão Lucas? É o que eu penso. Então, isso a gente vê nas redes sociais, uma briga terrível por conta disso. É a alma do homem que o Senhor precisa tratar. Quer dizer, o homem lá fora, o Senhor está chamando para cá. E nós que estamos aqui, que fomos convidados para esse banquete, o Senhor está tratando conosco. Nós já estamos aqui. Nós já temos um concerto com o Senhor. E nós estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor. Não vem simplesmente uma coincidência, vem a calhar. Nós estamos vendo, e o Senhor está nos mostrando através da vida de Jacó. Para mostrar Jacó para nós, como era Jacó, e para mostrar para nós o que nós somos. Ô Zé Lopes, como que você está aí?
Ah, Senhor, como que eu estou? Né? Como que eu estou? Como o irmão que está aí está. Aí, fala assim, eu estava lendo uma literatura que fala assim, teimosia, depois passa por rebeldia, e diz, aí chega para dura cerviz, que era o caso do povo que caminhava lá no deserto. Quanto trabalho. E aí aborrecia o Senhor. Teve uma certa situação lá que a terra abriu a boca, não é, irmão Bento? Teve uma situação dessa. Então, irmãos, e aqui nós vemos que o Jacó, na história de Jacó, que ele retorna para a sua terra. Então, quando fala ele retornou, porque ele já estivera lá. Mas nós vamos ver algumas aplicações nisso para nossas vidas. Porque está bem distante Jacó e nós aqui. Só que, e se nós falamos assim, nossa, mas como nós chegamos no caso, já no Novo Testamento, que Tomé duvidou do Senhor, nossa, que absurdo! E nós? O que acontece com a gente? A gente não duvida muitas vezes do Senhor? Duvida. Duvida do Senhor. Nós temos dificuldade para crer. Nós temos dificuldade. Não tem aquele exemplo, irmãos, que alguém foi orar para chover e alguém com guarda-chuva. Você está levando guarda-chuva? Ué, mas nós não vamos orar, não estamos indo orar para chover? E a gente pensa que é um conto da carroça. Não é não, irmão. Ele está mostrando a nossa pessoa. Então, irmãos, Senhor Jesus, Gênesis 28, 1 e 2, amados. Por favor, irmão da mídia, por favor, vamos entrar na palavra aí para a gente ir. Gênesis, Senhor Jesus, 28. Aí a gente vai começar a falar de Jacó, mas a gente vai, assim, para meditando na palavra, para o Senhor nos ajudar. Gênesis 28, 1 e 2. Vamos ler? Senhor Jesus, já está lá? Isaac. Não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padarã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Então aqui o pai está dando ordens para que ele, quer dizer, ele estava num lugar para ele ir para Padarã, não é? Então, veja, irmão, agora no Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Senhor Jesus. No 31, no 28, 10, o que diz lá, irmão? 31, 10 e 11. No 28, aliás, no 28, 10 a 13. Jacó de Berseba, tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era até o 13 também. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. Então, irmãos, o que mostra para nós aqui? Quando ele saiu
Ele saiu, partiu Jacó de Berseba. Quando ele partiu e foi. Partiu e foi. Então quer dizer que louvado seja Deus, irmãos. Louvado seja Deus que nós deixamos a nossa vida e o Senhor passou a falar conosco. Que coisa maravilhosa, irmãos, que naquela situação, veja bem que coisa maravilhosa, irmãos. Aqui, ele partiu, depois ele chegou num lugar que foi o travesseiro dele? Uma pedra. Senhor Jesus. E depois, irmãos, e deitou naquela pedra e sonhou. O que ele viu no sonho? Eis posta na terra uma escada cujo topo atingiu o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou. O Senhor, o irmão sente no seu ouvido que o Senhor está falando, está dizendo assim: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. Então, eu sou, o Senhor está falando que é o seu Senhor, para você? Senhor, você está ouvindo o Senhor falar assim? Que Ele é o Senhor seu? Hein? Amém, irmão? Quem está sentindo isso que o Senhor está falando? Que Ele é o Senhor. Amém? Então, nós temos que ouvir o Senhor falando isso para a gente. Eu sou o seu Senhor. Não é isso? Aí, quer dizer, quando a gente recebe essa palavra como tal, não é homem que está dizendo. É o Senhor que está falando, como falou com Jacó. E então, e aqui depois, quer ver? Aí ele disse assim, ó, teu Deus de Abraão, teu pai, e de Jacó, a terra em que agora está deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. E fez promessa. Hoje, o que o Senhor está falando, o que o Senhor está fazendo com cada um de nós? Uma coisa, não está, irmão? Ele não está nos conduzindo, ó. Amém, irmãos? O Senhor está conduzindo, nos está conduzindo ou não está? Não está nos direcionando ou não está? Está. Porque se Ele não tivesse, nós não estaríamos aqui. Não estaríamos, irmão. Ele está nos conduzindo, Ele está nos chamando, e hoje Ele nos trouxe aqui, para que nós ouvíssemos um pouco o que Ele quer falar. Espera aí, eu estou meio devagar, eu estou meio assim, Senhor, ó, eu sou o Senhor teu Deus. Eu estou te conduzindo e eu já te dei o endereço para você. Para onde que eu te levar? Para onde, irmãos? Para o reino. O novo céu e nova terra. Quem não tem certeza disso? Todos nós temos certeza disso, irmãos. Não é isso? Ele prometeu isso para nós. Cuidar de nós. Porque, irmão, se não for esse mundo tenebroso, que jeito que está, nós éramos vítima de muitas intempéries aí, mas o Senhor está cuidando. Ele falando, não, Ele está cuidando de nós e está nos dando a palavra, não é? Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos ler para nós aguçarmos mais isso na nossa vida e ver como nós estamos nos posicionar diante do Senhor, como está a nossa vida hoje na vida da igreja. Aí isso nos levando à questão da alma. O Senhor quer tratar conosco, porque sem tratar com a alma não tem jeito de a gente servir o Senhor adequadamente. Lucas 15, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. 15, 11 até 18. Senhor Jesus. Os irmãos, por favor, preste bastante atenção.
para que a gente possa desfrutar da palavra do Senhor. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Vamos, já está na tela? Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos ler? Certo homem tinha 2 filhos. Pai. Passados, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os bens, vivendo dissolutamente. O 14. E ele começou a passar necessidade. Então, ali desejava o 17. E eu aqui morro de fome. 18. Levantar-me-ei. Então, irmãos, quando esse filho, nessa parábola, ele está dizendo assim, o mais moço lhe disse, ô pai, me dá a parte que me cabe, e ele repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Então, irmão, Senhor Jesus, então esse filho, veja bem a realidade desse filho. Ele estava no espírito, ele estava na alma. Ele estava na alma. Ele já antecipou a sua herança. Ele já antecipou que seria dele, que já era dele. Ele antecipou. Quer dizer, a alma dele era tão forte que ele catou a herança dele e foi. Né? Então, e aqui está falando que aqui dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Eu vou me esbanjar mesmo, eu vou, não é? Quer dizer, o que denota aqui é totalmente a vida da alma. Aí, irmão, quando nós estamos na alma, da nossa alma, o que acontece? A gente faz as coisas de qualquer maneira, como esse jovem aqui, está mostrando aqui, de qualquer maneira, dissolutamente, quer dizer, e ele aqui fala assim, ó, dissipou, que arrebentou com a herança dele, e acabou. Então, irmãos, quando nós estamos na alma, e na alma nós não percebemos o que o Senhor quer mostrar. Porque na alma, porque é espírito, fala com espírito. E eu estou na alma, eu não consigo entender a voz do Senhor. Eu não consigo nem prestar atenção no Senhor. O que vai acontecer? Como nós dizemos comumente, eu vou meter os pés pelas mãos. O que aconteceu com esse filho? Ele gastou dissolutamente, arrebentou com tudo que ele tinha. Ah, então tá. Aí qual é a consequência disso? Qual é a consequência? O que aconteceu aqui? Depois de ter consumido tudo, no 14, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Tinha uma herança, mas rebentou com a herança, vivendo a vida da alma como ele queria, como ele quis, longe da proteção do pai, longe de Deus, e ele começou a passar fome. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra,
e este o mandou para o seu campo guardar porcos. Oh Deus eterno, Senhor Jesus, veja como que é grave, amados irmãos, nós não prestarmos atenção na palavra e viver na nossa alma. Porque o hino fala aqui, ó, o hino está falando, se voltarmos da mente para o Espírito. O Senhor está nos convidando hoje, não baixe a guarda, porque o inimigo quer infundir na nossa cabeça o relativismo. Ah, o que você pensar aí está valendo. Não, imagina, não é assim não. Tal. Você ir para uma reunião todo sábado, você ler a Bíblia todo dia, você orar ali, gastar um tempo, que o tempo é do Senhor. Para que isso? Você está cansado, você tem tanto compromisso e vai trabalhando a sua mente. Vai trabalhando a sua mente e vai te tirando, te esfoca e te leva você totalmente para a alma. De repente você está fazendo tudo o que a alma quer e o desfrute foi embora. Aí a gente vê tristeza, falta de direção, falta de equilíbrio, aí até o corpo fica doente, não é? A nossa fala muda. Nós vamos falar do Corinthians e do Palmeiras, da Copa do Mundo, mas não vamos falar da palavra de Deus. Nós vamos falar de que o salário aumentou ou precisa aumentar, que lá a firma está ruim, porque isso, nós vamos falar do governo, nós vamos falar um monte de coisa, mas nunca a palavra. Vai ser isso, irmãos. E aqui, veja bem, e é tão grave, irmão, tão grave, ele desejava comer a comida dos porcos, não é? Aqui, está dizendo aqui no 16. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, quando o mundo oferece, irmão, isso é sério, o mundo oferece, é colorido para a gente. Vem para cá, vem para cá. Quando você chega lá, ele te oferece morte. E não é isso que... O que o mundo oferece? Nós falamos assim, que o mundo oferece os álcool da vida, as drogas, tantas coisas que nem é bom mencionar aqui. Nem é bom, não é bom nem mencionar. É o que o mundo oferece. Não é? E nem a comida dos porcos era dada para ele. Que enrascada que esse jovem, ele entrou. Não é? E agora o Senhor está aqui, Ele está abraçando cada um de nós. E Ele está nos protegendo em cada situação. Através do que? Da palavra. E está falando, ó, é a mesma coisa que acho que tem gente que anda de carro, trabalha com carro e tal, e então a gente vê muitas placas, né? Placas de regulamentação, de sinais, tudo, e o Senhor fala isso, né, irmão? Velocidade, como que é a pista, tudo, e o Senhor, através da palavra, os dias vão passando, e o Senhor vai mostrando. Não é por aí, filho. Não é por aí, é assim. Porque, como diz, irmãos, só para me lembrou agora, Senhor Jesus, eu vou só ler para os irmãos aqui, que coisa maravilhosa. O Senhor diz no Salmo 1, bem-aventurado o homem que não detém, que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores. Quer dizer, deter é parar, não é, irmão Bento? Então o Senhor está dizendo, fala sobre a santificação, fala sobre a consagração, não é? E aqui está falando, bem-aventurado, bem-sucedido o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O que é isso? Aqui está o manual da vida.
Aqui está. Sabe, irmão? Quando a gente, assim, 24 horas do dia, nós trabalhamos 8. Vamos dar alguma coisa assim. Então, aí fazendo uma conta aí, o que nós nos paramos, que gastamos aí em oração, gastamos, vamos dizer assim, para ser claro, em oração, na leitura da palavra, nas reuniões, é muito pouco para nosso rei, para nosso Deus, né? Então, quer dizer, por quê? Ele quer que a gente vai sendo constituído com a palavra, quando o inimigo, ele nem vai chegar perto de nós. Nós estamos com a espada. Nós somos luz, ele é treva, ele não chega, ele não tem como chegar. E nós vamos desfrutar do quê? Da alegria da salvação. Porque Davi, quando pecou, né, ele perdeu a alegria da salvação. Mas cabalmente ele arrependeu. E ele voltou à alegria da salvação. Não é? Amém, irmãos? Amém? Então, irmãos, esse jovem, nessa passagem, aí o que aconteceu, irmão? Aí ele, então, caindo em si, ó Senhor Jesus, caindo em si, quando nós caímos em si, opa, o que eu estou fazendo? A palavra do Senhor diz assim, tem uma palavra forte para nós, não sai da sua boca nenhuma palavra torpe. Quando a gente fala alguma coisa, que às vezes não é nenhum palavrão, nada, mas a gente já fala, não, o Senhor não quer que eu fale isso. Ele não quer. Se eu falar, tem coisa que até mencionar é pecado. Então, quer dizer, olha o que ele fala. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. E eu longe do Senhor, o mundo me destrói, o mundo destrói. E no Senhor a gente percebe, logo a gente percebe que o que o mundo faz. E a pessoa está, muitas vezes, pela cegueira, está sendo destruído, e está sendo destruído e está dando risada. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, olha o que ele fala assim, caindo em si. Aí ele disse assim, ó, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro, levantar-me-ei. Senhor Jesus, levantar-me-ei. Então, irmãos, hoje, dia 20, nós podemos dar um renovo para o Senhor, para a nossa vida. Levantar-me-ei. Semana passada, está terminando hoje. Semana passada, semana. Quanto de tempo que eu li a Bíblia? Quanto tempo eu estive orando? Eu vou me levantar. Levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. Então eu vou me levantar da situação que eu estou. Eu vou diante do Senhor e com certeza o Senhor vai me capacitar. E eu vou ter um desfrute gigante. Porque aqui eu não vou continuar lendo aqui, que os irmãos sabem da história. Ele voltou. O que aconteceu, irmãos? O pai dele chutou ele fora? O pai fez uma festa. O pai abraçou, beijou, pôs um anel no dedo, não pôs, irmão Lucas? Pôs um anel no dedo, pôs roupa nova. Quer dizer, Senhor, meu filho que estava longe, viveu, ele voltou, ele reconheceu. Isso é maravilhoso. Quando a gente reconhece o nosso erro, a nossa falha. Não é, irmãos? E o Senhor quer nos resgatar, não do mundo, nós não estamos mais no mundo, mas da mesmice. Assim, eu estou assim, eu estou assim, como o burro do bêbado, que ele costumou ir no bar com o bêbado,
ele não precisa de ninguém trilhar ele. Ele vai até lá, se precisar voltar sozinho, ele volta. Porque custou aquele caminho. E a gente costumou naquela mesmice. Não, porque o Senhor diz que em Cristo tudo se fez novo. Cada dia se renova. Cada dia se renova. E a gente ouve o Senhor falando com a gente. Como falou com Jacó. Senhor Jesus. Ó Senhor. Então isso mostrando a questão da alma. Que nós precisamos tomar cuidado. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos ler Atos 9, de 1 a 6. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Já está na mídia lá? Vamos ler? Mas vamos ler assim, bem compassado assim. Não vamos nos atropelar não, tá bom, irmão? Saulo, ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que seguindo ele estrada fora, aproximar-se subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, tu, Senhor, sou Jesus a quem tu persegues. Os 6, amém? Vamos ler? Então, irmão, nessa situação, a situação do filho pródigo, como que o Paulo estava? Como que o Paulo estava? Numa alma forte, porque aqui ele fala os que eram do caminho. Que era do caminho, era o povo de Deus, os discípulos, é o povo de Deus. Ele que queria fazer se ele chegasse até Damasco? Ele ia prender né? Então, e ela, como mulheres, levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Então, irmãos, aqui o Senhor falou para Saulo assim. Agora, hoje, o que o Senhor fala para você? Zelope, Zelope. Zelope, Zelope, como você está? Irmão Bento, como que você está? Irmão Fabiano, como que você está? E fala para cada um de nós, fala hoje, está falando hoje, como nós estamos. Porque eu tenho orado assim, irmão, obrigado, Senhor, pela igreja, o corpo de Cristo, o teu exército na terra. Então, irmãos, e como exército do Senhor, como nós marchamos? Nós marchamos assim, o irmão Lucas marcha assim, eu marcho assim, outro marcha assim. Não. No mesmo compasso. Quando o Senhor diz sim para mim, não diz só sim para mim, diz para ele também. Marcha assim, é assim. Aí, o que acontece, irmão? Uma palavra de advertência para nós. O inimigo faz o que? Distração. Tem um negócio aí que chama celular. Quanta distração pelo celular. Quanta distração pela mídia. Quanta distração com tanta coisa. E então, nós somos exército de Deus. E como exército, nós devemos marchar na mesma direção, puxar todo mundo. Se é puxar para cá, vamos puxar aqui, todo mundo. Se é puxar para lá, todo mundo. Então, aqui o Senhor está falando,
caindo em terra, ouvi uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Por que você está fazendo isso? Por quê? A minha palavra está dizendo para você fazer isso? Eu estou fazendo isso. O Senhor está aprovando isso, o Espírito está selando. Porque como o irmão contou lá, você vai até na porta do clube lá. Você invoca o Senhor. Se você tiver paz, o Senhor selou. Se você não ter paz, você volta para casa. A moça voltou. Aleluia. Então, quando eu ouço a palavra e eu mudo a minha direção, aleluia. Porque aqui Paulo, ele ficou assim, quem és tu, Senhor? E em resposta, o Senhor diz, eu sou Jesus. Jesus a quem tu persegue. Então, e nós encontramos em Mateus 28, na grande comissão, que ele fala, todo poder foi me dado. Então, Jesus que nos fala hoje, ele tem o poder, eu sou Jesus, a quem você desobedece. A quem você está desobedecendo. É Jesus que tem todo o poder. E é esse Jesus, com todo o poder que ele tem, e ele foi à cruz e pagou um alto preço para nos conduzir para o céu, para conduzir para Nova Jerusalém. Então, irmãos, ele está falando para nós hoje. Aí que diz aqui, mas levanta-te, entra na cidade, onde dirão o que convém fazer. Hoje o Senhor está falando o que você deve fazer. O que eu devo fazer? Eu pego a palavra falada, e eu ponho numa caixinha virtual e deixo ela escondidinha lá, ou pratico, ou vivo. Ou pego a minha Bíblia e deixo ela criando pó na minha casa. Eu deixo o alimento diário. Quando termina o mês, ele está novinho. Nenhuma anotação. Está tudo novinho. O Senhor não está falando. Vai às reuniões, vá ter comunhão com os irmãos e dirão e você vai saber o que você deve fazer. Não é assim? O irmão que falou aqui, que alma, o espírito e corpo já está resolvido. E a alma não. Que coisa linda. O irmão foi canal do Senhor para me falar tão fortemente isso. E está falando para nós dessa forma. Aí o Senhor, aí nós sabemos que história maravilhosa, irmãos, é Paulo. Porque de então, o Paulo teve problemas que ainda o Senhor estava tratando, mas ele nunca voltou. Não, ele perseguiu, né, irmão Ari? Ele sempre foi em frente. Que naufrágio, preso e tanta coisa, bateram nele, arrastaram ele fora da cidade, mas o Paulo foi. E aí, falando de Paulo, como o Senhor usou Paulo. Nós vemos no Novo Testamento que quantos livros estão lá que o Senhor usou Paulo. Os irmãos perceberam que quanto mais obediente nós somos à palavra, mais o Senhor pode usar. Não é isso, irmão? Porque já tem me acontecido, e eu acho que acontece com os irmãos também, que do nada aparece alguém, eu posso orar por você? Eu posso falar de Jesus? Essa semana, me parece que foi terça ou quarta-feira, eu fui resolver um negócio e de repente conversando com um moço, por nome de Tiago, começamos a conversar, de repente nós estávamos falando de Jesus. E ele parou, parou e ficou assim, e começamos batendo papo, e eu falando assim, que comunhão gostosa. Aí eu não pedi, o Senhor ele apareceu lá, sabe? Então, irmãos, veja bem, irmãos, Senhor Jesus. Então, como são as coisas? Como o Senhor trabalha? Por quê? Ele quer nos alinhar à vontade dele. E por que essa palavra nos vem? Porque ainda não estamos alinhados ainda. Falta coisa ainda.
Então, quando a gente vai alinhando, e agora, irmão, uma coisa é urgente isso. Domingo passado, uma irmã, a primeira da família, às 3 horas da tarde ela estava conversando, batendo papo aqui, uma cidade próxima, aqui próximo de Poços de Caldas, batendo papo e tal, fazendo plano e tal. Quando foi na madrugada da segunda-feira, 4 horas da manhã por aí, ela, como diz o japonês, pechanco, deu infarto e morreu. Aí, irmão, quem sabe a hora? Ninguém sabe. Mas nós sabemos que devemos estar, o que, irmão Bento? Preparado. Que bom é não ser pego de surpresa. E o Senhor está convidando hoje. Igreja, povo meu, se prepara. Se prepara. Eu estou dando todo o suprimento. Não é? Se prepara. Então, quer dizer que aí, irmão, nós não temos que pegar a nossa Bíblia, meu Deus, chegar isso aqui, eu andar escondido com um negócio, porque a autoridade vai vir e vai tirar minha Bíblia. Ou alguém estaria, eu tenho que medir as minhas palavras, porque eu não posso. Aqui no nosso país, nós somos abençoados, irmãos. Nós podemos ler a Bíblia em qualquer canto, que sentar no shopping, lá num arzinho condicionado do shopping, e ler a Bíblia. Estiver passando alguém, posso orar por você? Nós somos livres para fazer isso. Ó. Então vamos aproveitar esse tempo chamado hoje. Ficarmos juntos, porque juntos somos fortes, na mesma direção, na direção que a palavra nos der. E a gente, quem vai segurar nós? Ninguém. Porque nós estamos com quem? O Senhor dos Exércitos na nossa frente. Nós estamos nos passos dele. E nós vamos. Nós estamos em situação de vales, nós estamos seguindo o Senhor. Nós estamos na situação de montanha, nós estamos seguindo o Senhor. Por quê? Porque é Ele que dá a vitória. Não é isso, irmãos? Não é assim que tem que ser? É assim que tem que ser. Senhor Jesus. Então, irmãos, aí a gente fala, voltando para Jacó. Aí então, todo o que o Senhor, desde do começo ali, o Senhor deu a primogenitura para ele. Mas ele era um cidadão usurpador. E o Senhor precisava dele, usar ele, mas precisava tratar com ele. Quem que o Senhor preparou para resolver essa situação um pouco? O seu tio Labão. Ele achou alguém para tratar com ele. Aí, ele trabalhou 7 anos para ter a pretendida dele. Aí o tio, o que aconteceu? O tio, no dia do casamento, deu outra. Enganou ele. Aí então ele tem que trabalhar mais um pouco. E isso se passaram, e muitas coisas o Senhor foi falando com Jacó, mas tratando ele. Por quê? Porque se não fosse assim, não tinha como Deus usar o Jacó, né? E é uma história que o Senhor deixou escrito, essa história de Jacó e Labão, irmãos, para nós hoje, para a gente saber da história, mas não uma história que para só ficar no conhecimento. Aí hoje, com essa palavra que o Senhor deixa bem explanado para nós, tratando com a nossa alma hoje. Sabe? Aí a gente fala assim, desde os mais antigos tempos, tinha a situação da alma. E hoje continua a mesma coisa. E o Senhor precisa tratar com isso. Senhor Jesus,
Ó Senhor Jesus. E, irmãos, vamos ler, nós vamos encerrar com o versículo Romanos 8:31. Senhor Jesus. Romanos 8:31. Senhor Jesus. É lindo demais, irmão, esse versículo aos nossos corações. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém? Sim. Que diremos? Então, irmãos, a despeito de tudo que nós podemos aprender, e eu digo para os irmãos, nós vamos nos deter aqui por causa do tempo, mas os irmãos continuem lendo a história de Jacó, continuem meditando na palavra todos os dias, é algo maravilhoso a gente saber, e os irmãos já sabem que o Senhor está tratando, falando com nós hoje através da história de Jacó. Então, quer dizer que, agora, olha bem que maravilhoso, que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, todos aqui numa só voz, todos, Deus é por nós. Deus é por nós. Vamos dizer assim, irmão? Deus é por nós. Amém? Deus é por nós. Quem será contra nós? Então, irmãos, Deus é por nós. Aonde eu estou, aonde os irmãos estão, a situação que estiver vivendo, Deus é por mim. Deus é por cada um. E Deus está nos guardando e está nos direcionando. Então, irmãos, nós precisamos saber isso. E nós temos que agarrar essa palavra e deixar a velharia para trás. E invocar o nome do Senhor. Porque, como diz, quando invoca, a gente é rico. É isso? É rico. Quem invoca o nome do Senhor é rico. É rico. Não é, irmão Fabiano? É rico. Então, é rico das bênçãos de Deus. Não é em fazenda, pode até ser em fazendas, tudo, mas é rico das bênçãos espirituais. Então, irmãos, aí nós vamos atravessar esse tempo que é chamado hoje, com tanta turbulência, irmão, nós vamos atravessar de boa. Por quê? Porque Ele é o nosso capitão. Ele está pilotando o nosso barco. Não é? Então, irmãos, que Deus abençoe os irmãos. Que nós estamos um grupo muito, muito bom hoje, muito, muito alegre aqui. Que nós procuremos, irmãos, deixar os nossos afazeres que são legítimos e abraçar as reuniões da igreja. Ter cuidado no viver de cada dia, para não andar na estrada como se não tivesse faixa. E nós temos a palavra. Amém, irmão? Jesus é o Senhor, Deus abençoe. O Senhor deu uma ótima semana para os irmãos. E encerrando essa parte, irmão, Jesus é o Senhor.